Bom dia, amado. Deus abençoe sua vida. Chegamos no domingo de novo. E aí agora a gente continua com os nossos estudos aqui no livro de Jó. Deus abençoe sua vida. E a palavra do Senhor possa habitar no seu coração, possa transformar a sua vida, te fazer uma pessoa melhor, te fazer uma pessoa feliz. Deixa eu ver quem está aqui online. Cíntia tá aí, irmã Neide, irmã Maria Souza, Adilis, Aniceia. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos esperar para ver se o povo chega mais um pouquinho também. Amém? Vamos orar nesse instante. Pedir para que Deus abençoe nossa vida. Se você não estiver me escutando, me dá uma dica aí, mas eu acho que você está me escutando bem, né? Vamos orar ao Senhor. Lembrar da Tavinha, né? Da irmã Val, que está hospitalizada, que fez uma cirurgia. Vamos lembrar dela nas nossas orações. Para que Deus abençoe, né? A família nesse momento de dificuldade. Ela está hospitalizada ainda, está tudo bem até onde a gente tem notícia, mas assim, a irmã Val, por já ser uma pessoa de idade, já ter a saúde fragilizada, é sempre uma atenção e uma atenção maior, né? Então vamos lembrar dele nas nossas orações, lembrar da nossa igreja, da Igreja Batista Central Itaquera. Que Deus abençoe nosso povo, abençoe as nossas casas, os nossos lares, os nossos filhos. Que a nossa igreja cresça, que ela prospere, que seja um lugar de consolo, de acalanto, que seja um lugar de relação saudável. E o Espírito Santo de Deus possa sempre nos orientar com relação a isso. Amém? Vamos lá, sigamos em oração no nosso dia. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo dia. Nós, ó Pai Santo, bendizemos o seu nome, nós exaltamos o seu nome, nós te glorificamos, ó Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós. E Deus, Pai Santo, naqueles momentos difíceis em que nós não entendemos e não percebemos, não experimentamos, ó Pai Santo, talvez da sua bondade, de acordo com os nossos sentidos, mas que a fé, ó Deus, que habita em nosso coração, possa dizer que apesar de todas as coisas, apesar das provações, das dificuldades, o Senhor nos ama. É por isso que nós estamos aqui, Deus. Nós estamos no conforto dos nossos lares, ó Pai Santo, agora através da internet, anunciando a Tua Palavra, recebendo a Tua Palavra. Por isso que nós te glorificamos nesse domingo de manhã bonito, ensolarado, e reflete também a glória da Tua criação. Ser conosco, nos ensina a cada dia a termos mais fé em Ti. E o Senhor também, ó Pai, possa estar com as pessoas que estão enfermas nesse momento. Lembramos aqui especificamente da irmã Val, a Tavinha, ó Pai, que está cuidando dela, bem com todos os seus familiares. E com ela. Não só com ela, mas com todas as irmãs, com todos os irmãos que enfrentam necessidade nesse momento. Sendo ou não da nossa igreja, sendo ou não do nosso país, porque a Tua igreja, ó Pai Santo, em Cristo, que está no mundo, precisa da Tua ajuda, precisa do Teu auxílio. Em nome de Cristo, que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Precisamos sempre orar em nome de Cristo, porque quando a gente ora em nome de Jesus, nós lembramos a que Deus nós estamos orando, né? Porque a gente sabe que existem muitos deuses por aí, né? Muitos falsos deuses. Então, é sempre bom a gente lembrar das nossas orações que nós estamos orando a Deus que é o Pai de Jesus Cristo, a Deus que é aquela pessoa que enviou o Messias ao mundo, ao Deus de Cristo. Todas as nossas orações, elas precisam estar centradas em Cristo. Todo o ensino da palavra tem que estar centrado em Cristo. Qualquer definição de Deus, ela deve ser uma definição cristocêntrica. Então, as nossas orações, a nossa relação com a sociedade, as nossas relações na igreja, elas devem estar centradas em Cristo, né? Então, é muito importante que nós tenhamos Cristo na mente. Hoje a gente vai falar sobre oração no culto da noite, né? A oração do Pai Nosso. Nessa série de mensagens que nós estamos falando sobre a vida de Cristo, a caminhada de Jesus, hoje é dia 30, nós vamos
dar bastante ênfase nessa questão da oração, de como que Jesus nos ensina a orar. Então é sempre bom a gente ter Jesus Cristo no centro, para que a gente não perca a referência de quem nós somos. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Jó. Jó capítulo 20. Hoje nós vamos dar um salto de 4 capítulos aqui, ok? Nós vamos estudar o capítulo 20, 21, 22, 23 e 24 do livro de Jó. Aqui a gente vai analisar aqui 2 discursos, o discurso de Zofar, que vai aqui já no capítulo 20, ele vai começar. Aí, aquela métrica que a gente já conhece no livro de Jó, né? Aí agora Jó responde no capítulo 21. No capítulo 22, ele começa a discursar novamente. E no capítulo 23 e no capítulo 24, Jó responde ao discurso de Elifaz. Então, você já deve ter percebido, e conforme a gente tem visto, existe um padrão que se repete no livro de Jó. Existe uma métrica, existe uma estrutura bem clara aqui de como que o livro de Jó se estrutura. Lá no início do livro, capítulo 1, 2 e 3, a gente vê lá o início da vida de Jó, o discurso de Deus ou do diabo, aquela conversa em que Satanás ele se apresenta diante de Deus para falar contra Jó, e depois o desenrolar das provações na vida de Jó começam a acontecer. A partir de então, os amigos visitam Jó e aí entra naquele discurso, os amigos de Jó tentando consolá-lo, e isso acaba virando uma discussão, um bate-boca, uma discussão muito fervorosa de acusação entre amigos, e aí o livro vai começar a se estruturar entre falas do amigo de Jó e a sua resposta e as suas considerações. Então é bom a gente ter essa estrutura bem clara no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente não perca a referência de como que nós estudamos esse livro. Existe aqui um padrão, existe aqui uma forma de olhar para o livro de Jó, ok? Lembrar, algumas coisas aqui eu repito, mas elas são necessárias, né? Lembrar que o livro de Jó é um livro de sabedoria, né? Um livro sapiencial. Então você vai ler o livro de Jó, assim como você lê também o livro de Provérbios, assim como você lê o livro de Salmos, assim como você lê o livro de Eclesiastes, assim até também como você lê o livro de Cântares, né? Cantares de Salomão ou Cânticos de Salomão. É um livro que tem uma linguagem particular de sabedoria, um livro que tem uma linguagem até eu diria até de filosofia, uma visão que eles têm do mundo mais poética, mais sapiencial, de mais sabedoria. Então, por isso que existe todo esse floreio, né? Existe toda essa pompa, existe todo esse linguajar erudito no livro de Jó. Ok? Então é importante a gente saber disso. Não é um livro de profecia, não é um livro histórico. Quando eu digo histórico, de uma descrição de uma história, assim como o livro de Atos o livro de Atos ele descreve a história, as ações dos apóstolos, as ações do Espírito Santo de Deus. A história do livro de Jó, ela é real, a vida de Jó é uma vida real, porém a proposta aqui não é apresentar os relatos do sofrimento de Jó. A proposta aqui é mostrar como que Deus ele interferiu na vida de Jó e como que esse fenômeno sobre o sofrimento de Jó é avaliado por ele e pelos seus amigos. Tema central aqui no livro de Jó é a soberania de Deus sobre a vida dele e como que os amigos de Jó estão tentando interpretar aqui o seu sofrimento. E a gente sabe que a acusação ela está por todos os primeiros capítulos do livro de Jó. Na cabeça dos 3 amigos de Jó, né, Elifaz, Bildade e Zofar, na cabeça deles, o sofrimento que está acontecendo na vida de Jó é por conta do pecado dele. Então, eles têm a seguinte teologia.
a teologia clássica, né? Que inclusive até impera em muitas igrejas e em muitas teologias atuais, de que aquele que sofre, ele sofre porque ele está recebendo a punição de Deus por um pecado que ele cometeu. Né? Então, isso é uma teologia clássica. O Espiritismo, por exemplo, a teologia espírita, ela apregou a isso. Então, o Espiritismo diz o seguinte, que aquela pessoa hoje que está em má situação, a pessoa que está envolvida em drogas ou a pessoa que mora em rua, ela assim está porque em alguma vida passada ela cometeu alguma coisa ruim, ela precisa voltar a essa vida para poder sofrer, para poder, de alguma forma, pagar os seus pecados. Então, na cabeça de Bildade, na cabeça de Zofar, na cabeça de Elifaz, Jó estava recebendo a punição pelo seu pecado. E aí a gente está aprendendo aqui no livro de Jó, a partir das próprias palavras de Jó, que não necessariamente a vida ela se processa dessa forma. Não necessariamente Deus ele trabalha na vida das pessoas dessa forma. Não é um padrão. Apesar de nós termos ensinamentos bíblicos de que aquilo que se semeia é aquilo que se colhe, Jó ensina para a gente que não é um padrão do sofrimento estar necessariamente acompanhado às questões de pecado, ok? Mas era a teologia desses amigos aí até então. Agora a gente entra aqui no capítulo 20 e, como eu disse no domingo passado, a impressão que a gente tem é que essa discussão, é que esses diálogos de Jó, eles começam a ser agora cansativos e enfadonhos. Mas na verdade não é só uma impressão, na verdade o livro de Jó agora ele começa a se tornar um livro chato de ler. Por conta dessa perspectiva, dessa ladainha que não para, é um toma lá da cá, é um toma lá da cá. Parece que não muda o disco, parece que é a mesma discussão, parece que sempre se volta às mesmas questões, parece que as coisas são as mesmas e que a resposta de Jó sempre é a mesma. É aquele tipo de sermão que você vai no domingo, né? E parece que o pastor ele está azedo e parece que o discurso dele nunca muda. Eu não sei se você se identifica com um pastor assim ou como mensagens assim, mas parece que assim, puxa, é a mesma coisa. É aquela vã repetição. A gente já sabe qual vai ser o texto que vai ser aberto, a gente já sabe qual vai ser a aplicação, e a gente já sabe qual vai ser a chatice do sermão de domingo. Essa é a expectativa que nós temos no capítulo 20 de Jó, não só um pouquinho antes, né? Mas a partir do capítulo 20 de Jó, a gente vai ter um pouco mais isso acentuado, aquela chatice e aquela ladainha que se continua. E sigamos então. Zofar não muda o tom. É a mesma musiquinha, são as mesmas notas musicais, é o mesmo argumento. Porém, a gente percebe que a partir da conversa e da discussão, as coisas vão ficando mais acirradas. As pessoas vão sendo mais francas umas com as outras. E Zofar também agora, não diferente dos seus amigos, ele pede a palavra para poder acusar Jó. E a mesma ideia. Você peca e porque você peca, você está agora recebendo o castigo de Deus. Sigamos então agora com o argumento de Zofar, verso 1 do capítulo 20 de Jó. Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Então Zofar está dizendo, e ele agora está perturbado, que os pensamentos dele estão agitados, e por conta disso ele tem a necessidade agora de dar uma resposta a Jó. Então, por qual motivo seria que ele estava perturbado? Por qual motivo ele precisava responder? Porque ele não concordava com os argumentos de Jó. A gente percebe que Jó, a gente vai falar bastante disso aqui durante o dia de hoje, né? A gente percebe que Jó, ele ancora o seu argumento, ele estaciona o seu argumento. E ele não sai ali daquele seu quadrado. Jó, ou ele é uma pessoa teimosa, uma pessoa obstinada, né?
ele é uma pessoa que tem uma obstinação muito grande em seu coração. Ele é uma pessoa de dura cerviz, né? Eu gosto muito dessa expressão dos profetas, né? Eu gosto muito dessa expressão de Deus ao chamar o povo hebreu, ao chamar o povo de Israel em determinados momentos da história de um povo que é de dura cerviz, né? Ou seja, é a nuca dura, é de cervical, a coluna cervical do povo é tão dura que ele não se dobra. Ou Jó é uma pessoa que tem dura cerviz, que tem dura nuca, que não se cobra, é uma pessoa teimosa, ou ele é uma pessoa que tem convicção daquilo que ele conhece de Deus e daquilo que ele crê. E a gente vai perceber no final do desenrolar da vida de Jó que de fato ele tinha razão em muitas coisas, mais razão do que os seus amigos. Errou em algumas coisas, mas Jó tinha convicção do conhecimento que ele tinha de Deus. Ok? E porque ele não abre mão daquilo que ele crê, ele não abre mão daquilo que ele conhece de si mesmo, ele não abre mão daquilo que ele conhece de Deus. Mas Zofar agora está dizendo que está perturbado, e ele está assim, consternado, ele está assim, escandalizado com Jó, ele está chocado com aquilo que Jó está dizendo. E aí ele vai falar no verso 3. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Uma repreensão que me desonra. Por isso que no meu entendimento eu vou te contestar. Eu gostaria aqui de usar a palavra melindre. O melindre subiu ao coração de Zofar. Ele está dizendo que que ele foi desonrado. Ele está chocado com as palavras que Jó está dizendo. Eu gosto mais de dizer que Zofar agora ele está melindrado, porque Jó tem tocado em algumas feridas sobre o caráter dos seus amigos. E os seus amigos, na verdade, em nenhum momento escutam Jó. Jó, de alguma forma, está aconselhando os seus amigos. A gente percebe que na proposta dos amigos aconselharem a Jó, Jó em alguns momentos tocam em algumas feridas. Jó vai mostrar que eles de alguma forma têm desvio de caráter. E agora eles, no lugar de reconhecer isso, principalmente aqui Zofar, já nos primeiros versículos do capítulo 20, Zofar está dizendo que ele está sendo desonrado. É assim, ele não admite culpa, ele fica melindrado, então mais uma vez ele vai acusar Jó através das suas argumentações. Verso 4. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. Verso 5. O riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Ele vai começar agora a argumentar no capítulo 20 que não há prosperidade no caminho dos ímpios, que a felicidade dos ímpios ela dura pouco tempo e que o justo sempre prevalece. Perceba mais uma vez que ele repete a teologia. Ele volta de novo com o mesmo argumento. Ele está dizendo as mesmas coisas, mas agora com palavras diferentes, com argumentações diferentes. E entenda que ele está se baseando não naquilo que a palavra de Deus diz. Nós incentivamos sempre o seguinte: olha, quando você for falar alguma coisa, se fundamenta biblicamente naquilo que você está dizendo, para que você não diga coisas daquilo que você acha e também coisas baseadas na sua experiência. A nossa experiência de vida, ela ajuda muito a gente a poder conversar com as pessoas e criar as nossas argumentações. Mas mais do que nossa experiência de vida, mais do que aquilo que a gente sabe sobre vida, é fundamental que a gente tenha a orientação na palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz sobre essas questões. Agora perceba aqui, certamente Zofar não tinha toda a palavra de Deus revelada para ele, posta para ele. Acreditamos que a experiência que Jó passa é uma experiência no tempo dos patriarcas, portanto, não existia ali ainda a Bíblia escrita na forma que nós temos hoje,
nem ainda o cânon do Antigo Testamento, e aí se prevalecia muito a tradição, mas a tradição oral daquilo que Deus revelou. No Antigo Testamento, no tempo de Abraão, tempo de Isaac, tempo de Jacó, tempo dos patriarcas, bem como a gente acredita que também era o tempo de Jó, como que a palavra de Deus ela era comunicada? Através da tradição oral. E sempre ao se ensinar os filhos, sempre os pais iam dizendo o seguinte: olha, o seu Deus, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Jacó. Então a referência sempre se remetia a Abraão. Então havia uma identidade de Deus, havia ali uma referência a esse Deus para poder se falar dele mesmo a partir dos patriarcas. Então não era qualquer Deus. Deus tinha uma identidade. E a identidade de Deus ela era revelada a partir dos patriarcas. Como hoje nós temos uma identidade de Deus que não só revelada a partir dos patriarcas, mas conforme o autor dos Hebreus nos fala, a nossa identidade de Deus ela é também revelada a partir da pessoa de Jesus Cristo. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, né, aos nossos pais, pelos profetas, enfim. E aí o autor dos Hebreus ele vai fechar que essa revelação, que aquilo que nós conhecemos de Deus, ela está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. No tempo de Jó, havia a centralidade da revelação de Deus através dos patriarcas. E a tradição, ela dizia sempre a partir dos patriarcas. A questão é que, aqui no verso 4, não existe nenhum problema maior em Zofar dizer o seguinte: olha, certamente você sabe que sempre foi assim. Sempre foi assim o quê? Que Deus, ele castiga as pessoas ruins e ele beneficia as pessoas más, né? Deus, ele beneficia as pessoas más, castiga, ele abençoa as pessoas más e castiga as pessoas que são ímpias. Você sabe muito bem disso. Sempre foi assim desde a antiguidade. A ideia aqui que a gente percebe é que Zofar não faz menção à tradição, à oralidade, mas ele faz menção aqui àquilo que ele viu, àquilo que ele contempla. Ele faz menção à experiência que ele tem na vida. Então, mais uma vez, a gente percebe que os amigos de Jó estão colocando as experiências da vida sobre a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia diz. No caso, a tradição da oralidade. Então, a gente pode perceber aqui que eles incorrem num erro. Dizer que você tem experiência e que a sua vida diz que esse caminho que a pessoa vai tomar é um caminho que não vai prosperar, isso é válido, isso é justo, mas a gente não pode estribar as nossas decisões no nosso próprio entendimento, e é o que o livro de Provérbios diz para nós. Então, ele está usando, resumidamente aqui, né? Disse tudo isso para resumir nas seguintes palavras. Zofar está usando a experiência de vida que ele tem para poder dizer que Jó está em pecado, para poder criar um argumento de que o problema de Jó é o pecado dele. E aí ele erra. E ele erra profundamente, né? Por quê? Mais uma vez a gente precisa lembrar. Porque a história de Jó, ela se processa a partir de um testemunho positivo sobre o caráter de Jó. E quem dá esse testemunho positivo? É o próprio Deus, é o próprio Pai, ali no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele, ao conversar com Satanás, ele diz para Satanás o seguinte: viste o meu servo Jó, homem justo? Homem justo. São as palavras de Deus, que Jó era um homem justo. E Jó sabia no seu coração que assim ele o era perante Deus, não pela sua própria força, pela sua vontade, mas pela graça de Deus sobre a vida dele. Jó sabia que ele era uma pessoa íntegra, né? Pelo menos a integridade
de tamanho tal de ele não receber tamanho castigo. Ok? Então o Zofar, ele erra aqui grandemente mais uma vez. E aí a gente chega lá no verso 29 do capítulo 20, onde o Zofar ele resume o pensamento dele, aquilo que ele pensa sobre Jó. Esse é o destino de Deus, ou melhor, este é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Então, durante todo o capítulo 20, Zofar vai dizer que Jó é ímpio. E que ímpio morre, que ímpio murcha, que ímpio seca, que ímpio não prospera, que ímpio chora, que ímpio sofre dor, que ímpio sofre provação, tribulação, desespero, fome, dor, angústia. E a gente sabe que essas mazelas da vida, elas não recaem apenas a ímpios, mas pessoas também que são santas, pessoas que são piedosas, pessoas que se esforçam e perseveram para crescer no Senhor a cada dia. Né? Se nós nos apropriarmos da teologia de Zofar e dos amigos de Jó, a gente vai olhar para as nossas vidas e para as nossas casas e aí a gente vai dizer o seguinte: puxa vida, eu de alguma forma realmente não sou uma pessoa justa, eu não sou uma pessoa santa diante do Senhor, eu sou uma pessoa realmente de caráter ímpio e é por isso que eu estou recebendo toda essa mazela da vida. Quando, abrir um parênteses aqui que é importante, né? Quando a palavra justo é empregada no livro de Jó, nós precisamos interpretá-la e entendê-la. Quando Deus diz que Jó é um homem justo, a gente precisa entender o que Deus está dizendo com isso. E quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que não há um justo, o próprio Deus fala isso, né? Em Deuteronômio, também em Salmos, não há um justo sequer, não há quem busca Deus, a gente precisa interpretar essas falas. Quando Jó ele é atribuído como um homem justo diante de Deus, Deus não está dizendo que ele é um homem isento de pecado. Deus não está dizendo que Jó não peca. Deus está dizendo que ele é um homem íntegro dentro daquilo que ele pode ser. Ele está se esforçando para ser. Quando a gente lê os textos sagrados dizendo que não há um justo sequer, esses textos estão se referindo à salvação. Ou seja, o homem não é justo bastante para ser salvo. Então, essas aplicações de justiça, a gente precisa fazer diferenciação nos textos para que a gente saiba de que tipo de justiça nós estamos tratando aqui no livro de Jó. Nós estamos tratando de justiça voltado ao caráter de integridade de Jó e não às questões de salvação. Jó não era justo o suficiente para ser salvo, mas ele era justo o suficiente para poder receber as bênçãos que Deus tinha para a sua vida. Okay? Esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Zofar está dizendo para Jó o seguinte: você é ímpio, por isso que você está sofrendo. Okay? Verso 21, a resposta de Jó. Ou melhor, capítulo 21, verso 1, a resposta de Jó. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Interessante que quando Jó inicia aqui a sua resposta no capítulo 21, Jó está dizendo o seguinte para eles: me escutem. Escutem o que eu vou falar. Todo mundo aqui está querendo falar, todo mundo aqui está querendo ser escutado, está querendo ser ouvido. Todo mundo que fala deseja ser ouvido. Então, esse é o motivo pelo qual a gente fala. O motivo pelo qual a gente quer falar é que a gente quer ser ouvido, a gente quer ser escutado. A gente quer que as pessoas deem o quê? Atenção para nós. Perfeito? Mas Jó ele vai usar aqui uma palavra importantíssima no verso 2, que é consolo. Jó está dizendo o seguinte: me escutem, para que através desse exercício de vocês me escutarem,
e de eu falar, vocês possam consolar a minha vida. Olha que interessante. Então, falar seria uma forma de Jó ser consolado pelos seus amigos. Então, enquanto Jó falava, o que seus amigos precisavam fazer? Ficar de boca fechada e escutar Jó com sinceridade de coração. Então, o consolo que Jó precisava era apenas de ser escutado. Jó sabia que os seus amigos não podiam curar a enfermidade dele. Jó sabia que, pouco provável, os seus amigos poderiam fazer com que a prosperidade financeira dele retornasse. Seus amigos poderiam, de alguma forma, ajudar a Jó ali a retomar os seus negócios, enfim. Mas Jó era um homem consciente de que a sorte dele só poderia ser mudada a partir da ação soberana de Deus na sua vida. Mas o que Jó esperava deles? Jó esperava deles que eles o consolassem. E de que forma? Através de escutar, através dele poder abrir o seu coração para ele. Então, interessante, quando uma pessoa procurar para conversar, escute essa pessoa. Escute. Porque às vezes a pessoa ela quer apenas desabafar. Ela quer apenas abrir o coração. Então, escutar é uma forma de trazer consolo. É uma questão interessante, eu já disse aqui. Quando você vai em um velório, por exemplo, uma das melhores coisas que você pode fazer é falar de boca fechada. É você sentar do lado da pessoa, é você tocar na pessoa e chorar junto com ela. Isso vai certamente produzir consolo no coração da pessoa. Ela sabe que você não vai trazer o defunto de volta. Ela sabe que você não vai trazer o defunto à vida. Então, às vezes, melhor do que nós falarmos muito é nós sentarmos ao lado da pessoa e permitir com que ela fale. Okay? Existem, é lógico, aconselhamentos e aconselhamentos. Tem hora que você realmente precisa falar, que você precisa confrontar na palavra, mas no caso de Jó aqui era um caso de luto. Praticamente não. Jó estava literalmente de luto. E durante o luto ele só queria falar, ele só queria ser escutado, porque o consolo viria a partir da atenção que a pessoa traria trazendo a ele. Verso 3, suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, vocês podem zombar de mim. Então me escuta, gente. Eu só estou pedindo para ser escutado. Deixa eu falar. A Nicéia, de vez em quando, né, isso faz parte um pouco da natureza feminina. Apesar de eu não conhecer muito a natureza feminina como deveria conhecer, mas a gente sabe que mulher gosta de falar. Né? Eu não estou fazendo aqui nenhuma falar pejorativa, né? Mas é uma necessidade da natureza feminina falar. Aí às vezes a Nicéia me fala, eu sei que você sabe, eu só quero dizer, eu só quero falar, só quero que você me escuta. E é uma necessidade de falar. Então há uma necessidade em nós de falar. Por isso que a gente precisa ter bastante atenção nessa questão, porque a pessoa, ao falar, ela é consolada. E é o que Jó está aqui tentando colocar na cabeça dura desses amigos. É o que Jó está tentando dizer para eles. E Jó já falou pelo menos 2 vezes aqui até o capítulo 21. Vocês podiam ter ficado de boca fechada. Vocês me ajudariam mais se ficassem quietos e calados. Então, deixe eu falar, deixe eu colocar o meu coração, deixe eu extravasar aqui a minha raiva, a minha dor, as minhas questões diante de Deus. Depois que eu falar isso, aí vocês podem falar o que vocês quiserem, mas dá um tempo para mim, gente, escutem o que eu estou dizendo. Verso 4. Acaso é dos homens que me queixo? Por que eu deveria? Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Verso 7. Por que vivem os ímpios? Por que chega a velhice e aumentam o seu poder? Olha que interessante. Jó está aqui dizendo o seguinte, escutem o que eu tenho a dizer para vocês. As ansiedades, os anseios, a minha impaciência
elas são de que origem? Eu quero que vocês escutem o que eu estou dizendo. A argumentação que Jó vai entrar agora, aqui a partir do verso 7, é argumentar o seguinte, né? Por que os ímpios prosperam às vezes e as pessoas justas sofrem? Olha o que Jó está dizendo. Vocês estão aqui ancorados no seguinte argumento. Estou sofrendo porque eu sou ímpio. Eu estou sofrendo porque eu não sou justo. Eu estou sofrendo porque cometi algum pecado. Vamos lá de novo no verso 7, capítulo 21. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam o seu poder. Jó está dizendo o seguinte, do mesmo jeito que vocês estão dizendo para mim, para eu olhar para as experiências da vida e ver que as pessoas más sofrem juízo de Deus, do mesmo jeito as pessoas más também envelhecem, as pessoas más também chegam em poder à velhice. Verso 8, os ímpios, as pessoas más, veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Verso 9, os ímpios, as pessoas más que vocês estão falando que morrem, que murcham, que secam e são destinadas à ira de Deus, esses mesmos ímpios também, eu olho e eles, verso 9, né? E vejo que seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Verso 11. Eles soltam os seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Verso 12. Esses ímpios que vocês estão falando, que são objeto de juízo de Deus, cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa. Entende o que o Jó está dizendo aqui? Jó está fazendo um contraponto, que a teologia deles é uma teologia dura, é uma teologia engessada, que só vê um lado da moeda, não vê o outro lado da moeda. E, gente, cá para nós, né? Vamos trazer essa realidade e aplicar ao nosso coração nos dias de hoje. Nós sabemos que o caminho dos ímpios levam ele à perdição. Salmo capítulo 1, na verdade, o Salmo capítulo 1 vai fazer uma distinção muito grande entre o ímpio e o justo. E vai dizer que o caminho dos ímpios leva ao quê? À perdição. E o caminho do justo é um caminho que bem-aventurado, não é verdade? Agora, cá para nós, vamos dar uma olhadinha lá em Brasília. Estou dizendo que todo mundo que está ali em Brasília é ímpio, né? Ali no Senado, ali no Congresso. Mas a gente sabe que o negócio ali é feio, que tem bastante gente ruim ali e que está prosperando na perspectiva humana. Camarada viaja, camarada tem casa, camarada tem posses, camarada tem saúde, né? Camarada, quando dá um espirro, ele vai nos melhores hospitais que existem no Brasil ou fora do Brasil. E tem muita gente que ganhou dinheiro à custa dos outros, ganhou dinheiro em detrimento à morte das pessoas, à pobreza da humanidade. E essas pessoas, algumas delas, vão morrer em suas mansões, em seu berço de ouro. Ou não? Ou você não acredita nisso? Então, numa perspectiva horizontal, numa perspectiva humana, tem muito ímpio aí prosperando e se dando bem. Tem muita gente prosperando e se dando bem. Tem muita igreja, infelizmente, a gente precisa dizer, né? Tem muita igreja, e não é a maioria delas, e louvado seja Deus por isso, tem muita igreja aí bombando e com pessoas que se dizem pastores e que na verdade são lobos disfarçados de ovelhas, prosperando à custa da ovelha das lãs. Ou melhor, à custa da lã das ovelhas, inverti aqui, né? À custa da lã das ovelhas. Então são pessoas ímpias que, ao que tudo indica, estão prosperando. Então, é o que Jó está dizendo aqui. Vocês só veem um lado do ímpio, né? O lado que ele não prospera e que ele morre. E o lado que ele vive e prospera e ele vive feliz. O camarada tem dinheiro para comprar churrasco, para comprar picanha, viaja toda hora. Todo domingo aí eu saio para ralar, né? Pelo menos
Estou aqui me referindo ao tempo antes da pandemia. A gente sai cedinho, né? Vai para a igreja, dá lá o nosso dízimo, dá a nossa oferta, a gente luta, a gente trabalha e parece que a coisa não anda. Agora o camarada, eu saio para ir para a igreja 3 vezes na semana, o camarada sentado na calçada, tomando lá a pituzinha dele lá, e fumando lá o cigarrinho dele e falando às vezes mal do povo de Deus, às vezes é uma pessoa que não paga os seus impostos, uma pessoa que tem a vida totalmente desregrada, uma pessoa que é mulherenga, uma pessoa que, enfim. E o camarada vai de vento em popa, anda de carro e eu, para pagar uma condução para ir para a igreja, eu preciso pedir emprestado. Então é o que Jó está dizendo aqui. Começa a olhar a vida também de uma outra perspectiva. Porque não necessariamente, na perspectiva horizontal, os ímpios recebem o castigo de Deus. Porque eu estou vendo um monte de ímpio aí prosperando, né? Em tese, estou vendo um monte de ímpio aí caminhando bem. Jó aqui no capítulo 21, queridos, ele vai começar a tratar de um assunto que é um assunto nosso e que é um assunto essencial para a existência humana. Se Deus é bom, por que existe o mal? É o que Jó está dizendo aqui. Se Deus é bom, por que eu estou sofrendo? Se eu sou uma pessoa, do ponto de vista da vida, justa diante do Senhor. É aquilo que os teólogos chamam de teodiceia, né? Por que o mal existe uma vez que Deus é bom e uma vez que Deus é justo? Tantas crianças que morrem, tantas crianças que são violentadas, e Deus não podia impedir tudo isso. E parece que a justiça ela olha mais para os ímpios do que para as pessoas que são justas. Vamos pegar aqui as leis brasileiras, né? A gente olha aí todo dia na televisão pessoas que são assassinas, pessoas injustas e que estão aí prosperando, são livres da cadeia a todo momento. Principalmente, bom, deixa pra lá, fala de política aqui, mas não é o momento, né? Mas pessoas que na verdade deveriam julgar de forma justa as pessoas, elas na verdade julgam de forma injusta e acabam até libertando pessoas das grades e pessoas que são assassinas, são corruptas. Então é assim, cadê Deus nessa história toda, né? Onde é que está Deus? É o que Jó agora está começando a chamar a atenção dos seus amigos para essa teologia que eles têm aí, né? Então, se você está sofrendo, olha só, se você está em dificuldade, você está sofrendo, se você está em dor, se a tua vida não vai para frente do ponto de vista financeiro ou mesmo emocional, se aconteceu alguma coisa ruim na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho, na tua família, não necessariamente isso significa que Deus está julgando você, que você está sob o juízo de Deus. Calma aí. Calma aí. Porque não necessariamente as coisas ruins vão acontecer apenas na vida das pessoas que não têm parte com Deus. Às vezes, coisas ruins de fato acontecem na vida de pessoas que têm parte com Deus. E para toda dor, para todo sofrimento, para toda aprovação, há um propósito eterno de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Jó, antes de todos os temas possíveis, é um livro que trata sobre a soberania de Deus e quanto nós somos pequenos diante disso. Então não há nada que nós possamos fazer para agradar o coração de Deus para que a gente possa receber as suas benesses. Então, fica aí mais uma dica, nós vamos falar sobre essas questões de oração mais à noite, hoje às 18 horas, mas a gente está percebendo aqui que Jó ele tinha uma vida legal, um camarada bom, crente, piedoso, dizimista, ofertante fiel, participava de todas as campanhas da igreja, levava os seus filhos para EBD e de repente o mundo cai sobre a cabeça de Jó. Então Jó é uma referência contra a teologia da prosperidade que a gente vê hoje aí na televisão e nos rádios. Jó é um cala-boca nos teólogos da prosperidade. Você pode sim ser uma pessoa próspera. Você pode sim ser uma pessoa próspera na dor, na fome, na sede,
na acusação dos seus amigos. Ok? E Jó aqui não deixou de ser próspero. Jó ainda era uma pessoa próspera do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de caráter. Agora Jó está abrindo aqui uma lata de minhoca. Jó está dizendo o seguinte: pare de ficar falando que os ímpios vão morrer e que os justos prosperam. Porque eu estou vendo um monte de ímpio aí prosperar, eu estou vendo um monte de justo morrer. A teologia de vocês está errada. Não se baseie nessa teologia. O capítulo 21 de Jó vai argumentar basicamente isso. Vamos lá para o verso 15 do capítulo 21. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Dá uma olhada aqui na lição que Jó está trazendo para os amigos e para nós. A gente tem que, os amigos têm que ficar quietinhos. Jó em nenhum momento questiona a bondade de Deus. Jó em nenhum momento questiona a existência de Deus. Jó em nenhum momento blasfema contra Deus, porque essa era a proposta do diabo. Tira tudo de Jó e você vai ver que ele vai xingar você de palavrão. Essa era a proposta do diabo. Mas Jó está questionando. E que serventia tem orar a Deus? Eu não estou entendendo, porque eu estou orando, estou numa situação dessa, né? E ele vai dizer o seguinte: não depende deles, de quem? Dos homens, dos ímpios, a prosperidade que desfrutam. Olha que interessante. Então, ele olha a prosperidade dos ímpios, porque os amigos de Jó estão dizendo o seguinte: os ímpios não prosperam. E Jó está dizendo: opa, peraí que a conversa não é por aí não. Os ímpios prosperam sim. E olha que Jó está dizendo: e essa prosperidade horizontal, né, essa prosperidade humana, né, essa prosperidade histórica dos ímpios, ela não é resultado do próprio trabalho dele, mas é resultado do quê? Não depende deles a prosperidade que desfrutam. Depende de quem? Do próprio Senhor. É a graça que recai sobre o justo e sobre o ímpio. Não a graça da salvação, mas a graça geral. Então, por exemplo, né, a chuva que chove, ela não chove só no telhado do justo. Ela chove também no telhado do ímpio, certo? Esse sol bonito desse domingo aqui, hoje, que está batendo na minha janela, ela não bate. Vou aqui me colocar aqui, tá? Só para uma ilustração, só para um caráter de ilustração. Digamos que eu seja um justo, né? Essa luz aqui, né, não está batendo só na janela do justo. Ela bate também na janela da pessoa que é ímpia. Porque é a graça geral de Deus que é derramada sobre as pessoas. E a teologia de Jó está corretíssima. Então, mesmo o ímpio não merecendo, mesmo assim a misericórdia do Senhor se recai sobre os ímpios. Tamanha é a misericórdia, tamanha é a bondade do Senhor. E eles estão desfrutando isso, não é pelo mérito deles. Mas mesmo assim, olha o que Jó vai dizer. Por isso, ou mesmo assim, fico longe do conselho desses camaradas, eu não me associo com eles. Jó está dizendo o seguinte: apesar de eu estar com a vida arruinada, quebrada, servindo Deus, e apesar das pessoas que estão não servindo Deus estarem com suas vidas prósperas, mesmo assim, eu prefiro ficar aqui no meu canto. Prefiro não seguir e não me associar a essas pessoas. Mantenho a minha fé, mantenho a minha integridade, mantenho a minha postura diante do Senhor. E aí um cara crente para falar isso, né? O Jó era um camarada muito crente, né? As palavras de Jó e a vida de Jó mostram isso. Louvado seja Deus por isso. Amém? Sigamos mais à frente aqui. Aí agora a gente dá um salto para o capítulo 22, ok? E no capítulo 22 vem Elifaz, né? E ele faz, seguindo a mesma métrica, seguindo a mesma retórica, seguindo o mesmo argumento desde lá de trás, dizendo que Jó estava ali por conta de pecado. Então, Jó está dizendo para eles o seguinte: pelo amor de Deus, escutem o que eu tenho para dizer para vocês.
né, para que pelo menos ao escutar, vocês fiquem de boca fechada e isso me traga consolo. E ele faz, ele certamente já estava com a língua coçando ali, esperando Jó terminar para poder entrar em ação. Verso 5, capítulo 22 de Jó. Não é grande a sua maldade? Está chamando Jó de mal. Não são infindos os seus pecados? Está chamando Jó de pecador. Ou dedinho acusatório, né? Ou língua ferina, né? Ou ele aqui, ele é um promotor de justiça. Agora, ele faz aqui, ele está sendo um promotor de justiça, né? Verso 6. Sem motivo você exigia penhores dos seus homens. Olha só o que ele está falando aqui. Sem motivo, Jó, você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava suas roupas. Os que quase nenhuma tinham. Olha o que ele está falando de Jó. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Olha o que ele está dizendo de Jó. Sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas. Quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Verso 15. Você vai continuar no velho caminho dos que os perversos palmilharam? Olha só, essa fala de Elifaz, acreditamos, né, que a melhor interpretação não é que ele viu Jó fazendo isso, não é que ele viu Jó exigindo penhores dos seus irmãos, não é que ele viu Jó despojando as suas roupas, não é que ele viu Jó não dando água àquela pessoa que tinha sede. É uma fala de sabedoria, porque a teologia deles apontava que as pessoas que cometem tais coisas são pessoas que vão de alguma forma receber a punição de Deus. Então ele está aqui usando de metáfora para dizer que Jó era uma pessoa perversa. Mas volto a dizer mais uma vez, essa biografia que Elifaz está traçando de Jó era uma biografia totalmente daquela que Deus traçou de Jó no capítulo 1 e no capítulo 2. E no verso 15, Elifaz está chamando Jó de teimoso. Até quando você vai continuar no velho caminho que os perversos trilham, né? Eles palmilharam. Está acusando Jó de forma clara, de forma objetiva, de forma que assertiva, partindo do pressuposto de que o pecado dele era resultado de todos, ou melhor, o sofrimento de Jó era resultado de todos esses pecados que Elifaz elencou aqui acima. Trocando em miúdos, né, trazendo aqui numa linguagem mais próxima da gente, o que Elifaz está dizendo é o seguinte, olha Jó, ao que tudo indica, eu não posso provar, mas o que eu estou vendo aí é resultado de que você penhorou bem dos seus irmãos, e certamente alguém com sede passou na porta da sua casa para pedir um copo de água e você não deu. Certamente você mandou embora de mãos vazias algum empregado seu que era filho de viúva e você não fez o devido pagamento. Certamente você fez essas coisas, se é que você não fez coisas piores. Verso 21, um pouquinho mais, né? Capítulo 22, o conselho de Elifaz. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. É um cara de pau para falar uma coisa dessa, né? Então, a prosperidade que foi embora da sua vida é resultado porque você se afastou de Deus, né? Verso 22. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar.
se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas e o seu ouro puro de Ofir, as rochas do vale, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. Jó se arrependa e se converte. É o que ele faz, está dizendo para Jó. Por isso que Jó era paciente, né? E além de suportar todas as coisas, suportou aí esse povo difícil. Verso 23, ou melhor, capítulo 23, vamos lá? Capítulo 23. Então Jó respondeu, verso 1 do capítulo 23. Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumento. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se apoiaria em mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Verso 8 agora, estou no verso 8. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Verso 9. Quando ele está em ação no norte, não enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Verso 13, capítulo 23. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Cara crente, hein? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Vamos seguir mais um pouquinho aqui? Bom, acho que para aqui, depois a gente entra um pouquinho no capítulo 24. Jó está dizendo o seguinte, que ele desejaria se encontrar com Deus, mas ele não consegue achar Deus. Se ele vai para o norte, parece que Deus foge para o sul. Se ele vai para o sul, ele não encontra Deus lá. E ele está querendo se encontrar com Deus para escutar de Deus aquilo que ele tem para falar sobre a sua vida. O que Jó está dizendo aqui é o seguinte, Deus está em silêncio. Ele não fala mais comigo. Às vezes, Deus ele não fala conosco. Ele de fato fica em silêncio. Parece que a gente ora e a resposta do Senhor não vem. E ele está em silêncio. Às vezes, Deus fica em silêncio. Deus ele nos coloca numa prateleira para que a gente espere a resposta dele. E às vezes a resposta dele não é no tempo que a gente quer. E a gente precisa esperar. Jó está dizendo aqui exatamente isso. Eu gostaria que Deus me falasse. Gostaria que Deus me visitasse. Eu gostaria de encontrar a Deus. Ele sente a ausência aqui do Pai agora perto dele para poder resolver as questões da sua vida. Mas mesmo assim, no verso 13, ele diz, mas ele é ele, quem poderá fazer oposição? Ele faz o que quer. Inclusive, ficar em silêncio no momento em que eu estou gritando, por favor, venha ao meu encontro. E Deus faz o que quer. Porque ele é sarcástico? Porque ele é mau? Não, porque ele é Deus, porque ele nos ama. E às vezes a ausência de resposta de Deus para algumas questões da nossa vida, ela serve para que a gente nos submeta à soberania e à grandeza dele diante de nós. Imagina se Deus respondesse tudo que a gente quer. Imagina. Deus quer que nós vivamos pela fé, porque o justo viverá pela fé. E Jó é uma prova cabal disso, que ele estava vivendo pela fé, até porque ele é justo. Deus estava em silêncio diante das questões do coração de Jó. Verso 24. Estou toda hora chamando capítulo de verso, né? Mas até o final do estudo de Jó, eu vou conseguir corrigir isso. Capítulo 24, verso 1. Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento. Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las?
aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos, e eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão, e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair pelo caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida na terra deserta, obtêm para os seus filhos. Verso 9. A criança órfã é arrancada do seio da sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Verso 14. De manhã, o assassino se levanta e mata os pobres, e os necessitados de noite age como ladrão. Verso 25 do capítulo 24. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Jó está dizendo o seguinte, né? Voltando ao mesmo argumento de que os ímpios, ele está voltando confrontando mais uma vez o argumento agora de ele faz aqui de que os ímpios eles não prosperam, de que os ímpios aos olhos humanos eles não avançam. E ele está dizendo o seguinte agora, olha, tem muita coisa ruim, tem crianças sendo tomadas do colo da mãe, tem assassinos que se levantam de manhã para fazer maldade, os camaradas ao final da noite dormem com suas consciências tranquilas. E ele está dizendo o seguinte, até quando isso vai acontecer? Por que o dia do julgamento não chega logo? Jó aqui está clamando por justiça. Jó está clamando por justiça. Até quando? Me lembra aqui, agora, do texto de Apocalipse, capítulo 7, uma multidão de santos vestidos de branco, dizendo ao Cordeiro, até quando? O Senhor vai permitir que os nossos irmãos sejam mortos aí durante essa angústia? É uma pergunta que Jó faz, uma pergunta honesta e sincera, é uma pergunta que eu também faço, eu não sei você. Mas até quando, né? A gente vai ver o mundo desse jeito e parece que Deus não age, parece que Deus não interfere. São perguntas honestas, são perguntas do coração e são perguntas que fazem com que a gente reflita que não necessariamente, do ponto de vista humano, histórico, dessa vida, não necessariamente os ímpios vão se dar mal. Não necessariamente os justos vão sempre se dar bem. Não necessariamente. Tem muito crente aí se dando mal. Tem muito crente aí com doença, tem muito crente desempregado, tem muito crente que não avança, tem muito crente com extremas dificuldades. De uma outra parte, né, tem muito ímpio aí e está com a sua vida boa, está com a sua vida na perspectiva humana, na perspectiva histórica, com a sua vida boa. Mas a perspectiva de Jó, certamente, aqui, não era uma perspectiva do mundo, da humanidade. Era uma perspectiva divina. Mas ele está contemplando a sua situação aqui nessa esfera, aqui nesse plano terreno. Mas nós sabemos que as promessas de Deus, e aí, querido, é a nossa grande dificuldade, né? Ah, Deus tem promessa para a minha vida. Claro que tem promessa para a sua vida. Mas as promessas para a sua vida, necessariamente, elas vão ser contempladas no céu, quando Jesus estabelecer definitivamente o seu reino. Então, precisamos ter um olhar para o céu. Porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu. Eu creio no céu. Eu creio que a minha felicidade maior está lá. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em projetar as nossas esperanças e as nossas perspectivas de vida aqui nesse mundo. Porque elas são ilusórias. Né? Porque talvez aquilo que nós estamos chamando de bênção pode ser maldição para a nossa vida. Por isso que a gente precisa olhar para o futuro. Precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente chama de prosperidade. Né? Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós chamamos de prosperidade. Precisamos tomar cuidado em acreditar que prosperidade é propriedade privada. Não necessariamente. O livro de Jó nos ensina isso. Porque tem muita gente que tem propriedade privada,
mas não é próspero espiritualmente, né? Dinheiro não traz felicidade? Não, de fato não traz. Ajuda muito, mas às vezes nós estamos baseando a nossa felicidade naquilo que temos, e não naquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Que Deus abençoe nossa vida, sigamos aí em frente com o estudo do livro de Jó, persevere para que Deus possa te abençoar com esse estudo, para que a gente possa aprender com Jó. Estou aprendendo muito com Jó, nesse segundo momento agora, de um estudo mais aprofundado do livro de Jó. Estou aprendendo muito com ele e estou aprendendo muito também com os amigos dele, aprendendo o que não falar e o que não fazer, aprendendo com Jó que as nossas orações diante do Senhor, elas podem sim ser honestas e genuínas, podemos sim perguntar ao Senhor por quê, para quê, mas sempre manter a nossa fé nele, porque Jó, mesmo questionando a sua vida, ele não questionava a bondade, a misericórdia e a soberania de Deus. Amém? Que assim também seja a sua oração. Deixa eu ver se eu tenho aqui perguntas. Se eu não tiver pergunta, a gente já ora nesse instante. Que Deus nos abençoe. O Mário também está aí. Cláudio está aí. Que Deus nos abençoe. Bom, não temos perguntas, significa que vocês estão sabendo tudo. Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor. Santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome na terra. Venha o teu reino, Pai. E, ó Pai Santo, o teu reino possa se estabelecer para que todas essas nossas dores, essas nossas angústias, esses nossos questionamentos possam passar. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine a viver a provação, a passar por elas com integridade, com caráter justo. Nos ensina, Pai, que o Senhor nos ama, mesmo quando possamos ter uma vida difícil aqui. Porque a ausência de dinheiro, a ausência de saúde, a ausência, ó Pai Santo, às vezes de facilidades, não necessariamente significa que o Senhor não está conosco. Apenas nós te pedimos que o Senhor nos mantenha, ó Pai, com a nossa fé viva, com a nossa fé de pé, diante das dificuldades que se apresentam sobre nós. Seja com o teu povo, em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Que Deus abençoe seu coração. 18 horas a gente se encontra. Fique com Deus.